Gente, nada melhor para acabar com a discussão da privatização da praia com o autor do projeto de lei. Em entrevista à CNN, ele acaba com a discussão. Pega esse vídeo agora, manda aí para o máximo de pessoas. Esse é o ex-deputado federal, tá? Ele vai falar na CNN agora. Vou colocar agora para vocês completo, tá? Para você entender de vez o que realmente está acontecendo, o que estão falando por aí e o que é realidade. O relato, o porquê disso, só se trata de bitributação. E estão fazendo, a esquerda está tentando lacrar em cima disso, falando que é privatização da praia, que vai proibir. Gente, nada disso. Nada melhor, ninguém melhor do que o próprio relator, né, dessa matéria. O relator não, o autor desse projeto de lei, né? E olha isso, vamos direto ao ponto. Gente, compartilha para aquele que fica em dúvida, compartilhe para aquele amigo seu que é de direita, para ele entender também, até para debater, e seu amigo de esquerda também, que não conseguiu entender o que realmente está acontecendo. Estaram a respeito, emitiram suas opiniões. Sobre isso, falar sobre agora, tá? Vamos direto ao ponto aqui, sobre privatização da praia. Vamos lá, falar a verdade. Da proposta. O texto foi aprovado em 2022, lá na Câmara, e agora enviado ao Senado, como a Thaisa Medeiros nos explicava. Então vamos falar com o autor dessa proposta, com Arnaldo Jordi, que nos atende nessa manhã. Vou aqui me referir ao seu último cargo público, então bem-vindo, deputado. Bom dia, Carol, bom dia a todos os telespectadores da CNN. É um prazer participar desse debate. Apenas o apelido da praia, que eu não gosto muito, de PEC das praias. Na verdade, é a PEC de terrenos de marinha, que nada tem a ver com praia. Mas esse é o debate que nós temos que enfrentar. Mas que atinge regiões costeiras, certo? Na verdade, Carol, essa PEC, isso foi uma luta que eu iniciei aqui quando eu era vereador em Belém, em 2004. O projeto é de 2011, foi apreciado na Câmara em 2022, 11 anos depois. E agora está gerando essa polêmica, até porque passou na Câmara uma certa folga, acho que foi 377, salvo engano, votos, sem grandes polêmicas. E eu não sei por que, sinceramente, alcança, porque se você lê o texto da PEC, não tem uma única vírgula, um asterisco, ou mesmo uma especulação de que possa estar abrigando, ainda de forma pouco visível, o alcance de privatizações de praia. Uma coisa realmente completamente alheia ao texto. Essa lei, eu iniciei essa luta porque, em 2004, eu era vereador e fui demandado por uma série de pessoas que não conseguiam pagar a taxa de marinha. Só para a gente saber o que é a taxa de marinha. É uma legislação que data de 1831, portanto, ainda no Brasil recém-independente, mas a legislação ainda era da coroa. Essa legislação foi produzida na Câmara Ultramarina de Lisboa, em Portugal, e sobreviveu a 193 anos. E o que é que dizia, o que diz o texto, remontando à época, é que todas as águas marítimas ou fluviais e os seus acrescidos, ou seja, qualquer córrego decorrente de áreas marítimas ou fluviais que estivessem no entorno, para além de 33 metros, que era considerada a pré-mar de 1831, estariam sob o domínio da União. Os historiadores, os pesquisadores, o professor Paraguaçu Ehlers, que tem livros, inclusive, publicados, é uma autoridade nacional nesse assunto, diz que, provavelmente, as duas razões que levaram o Portugal estabelecer essa legislação era o interesse no comércio da economia do sal, em função da costa litorânea brasileira, que é muito extensa, e também razões de defesa, porque o Brasil sofreu fluviais e os seus acrescidos, ou seja, qualquer córrego decorrente de áreas marítimas ou fluviais,
que estivessem no entorno, para além de 33 metros, que era considerada a pré-amar de 1831, estariam sob o domínio da União. Os historiadores, os pesquisadores, o professor Paraguaçu Ehlers, que tem livros, inclusive, publicados, é uma autoridade nacional nesse assunto, diz que, provavelmente, as duas razões que levaram o Portugal estabelecer essa legislação era o interesse no comércio da economia do sal, em função da costa litorânea do brasileiro, que é muito extensa, e também razões de defesa, porque o Brasil sofreu, ao longo do primeiro império e do segundo, vários ataques, holandeses, franceses, espanhóis. O Tratado de Tordesilhas foi fruto disso, enfim. E isto era uma forma de assegurar, na centralização do poder português, onde nós éramos colônia, digamos assim, uma certa segurança motivada por dois fatores. Nós estamos falando de quase 200 anos atrás. Ao longo desse processo, as cidades foram urbanizadas, a população brasileira, que era eminentemente rural até um dia desses, passou a ser extremamente urbana. E essa taxa da União, pela taxa de marinha, que é organizada, que é gerido pelo SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União, que é um órgão muito diminuto diante da responsabilidade que essa secretaria tem no governo federal, não tem orçamento, ninguém quase conhece isso. As pessoas ficaram submetidas a pagar essa taxa de marinha. O que é que aconteceu? Muita gente não tinha condições de pagar e as pessoas começaram a ser executadas, porque eram inscritas na dívida ativa da União. E, por exemplo, só para citar, o seu Agostinho, que é um morador aqui da periferia de Belém, perdeu o seu táxi, porque foi arrastado por conta dessa dívida com a União. Teve um rapaz, o Kojak, também aqui de um bairro populoso aqui da periferia, que se suicidou. Isso gerou uma comoção e nós chamamos a OAB na época, o Ministério Público, o doutor Felício Pontes, que é procurador federal aqui, está em Brasília hoje, abrigou centenas de ações civis públicas para proteger essas pessoas que estavam sendo executadas por conta dessa bitributação. Quer dizer, o cidadão paga o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, por conta de contrapartidas de benfeitorias urbanas que ele, em tese, recebe. Tudo bem. Agora, o cidadão que paga, além do IPTU, a taxa de marinha, isso não tem nada a ver com a marinha, porque muitas vezes as pessoas confundem terra de marinha com a Forças Armadas, isso não tem nada a ver com isso, mas tinha que pagar essa taxa, que era uma bitributação. Aí o sujeito não tinha condição de pagar e aí era incomodado por essa razão. Então, nós resolvemos, quando eu assumi a Câmara em 2011, um dos primeiros projetos, a gente foi estudar o assunto, se aconselhar com especialistas como resolver, e chegamos a essa proposta. A proposta foi debatida, fizemos audiências públicas diversas, trouxemos especialistas diversos, inclusive o professor Paraguaçu, que é uma autoridade no assunto, e aí pactuou-se tanto que essa proposta não é só minha, é minha e de mais 2 ou 3 deputados. A gente chegou a um entendimento e em 2022, ano atrasado, foi aprovado. Então, isso não tem absolutamente nada a ver. Uma pergunta que as pessoas fazem, mas isso não vai vulnerabilizar a especulação imobiliária em torno dessas áreas fluviais, marítimas e acrescidos? Ao contrário, não é? A especulação já fez a farra que fez, e basta ver o entorno de Camboriú, de Copacabana, de Ipanema, da praia de Boa Viagem, aqui no estado do Pará, Salinas, que é uma praia talvez a mais conhecida do nosso estado. Essas praias estão tomadas por empreendimentos, por empresários, ou seja, não tem nenhum favelado, não tem nenhum assalariado, nenhum ribeirinho, porque exatamente a especulação. E o que fez o SPU nesse período? Quase nada,
ou seja, não teve capacidade de fazer este enfrentamento que ocupou, de fato, os entornos das orlas no Brasil. Belém, por exemplo, que em 1831 era considerada a Veneza brasileira, porque é uma cidade coalhada de córregos e igarapés e canais, etc. E tal. Imagine, há 200 anos atrás, 2/3, isso o prefeito Edmilson Rodrigues, que é do PSOL, numa sessão que foi realizada segunda-feira passada, no Senado, fez esse depoimento que, digamos, simétrico ao que eu penso, dizendo o seguinte: Belém, a 2/3 da população, que é uma cidade com quase 1,5 milhão de pessoas, 2/3 da população está enquadrada no pagamento de taxa de marinha. Uma cidade absolutamente urbana, que não tem os córregos, que a lógica do aterro foi praticada ao longo desses quase 200 anos, e as pessoas ainda estão submetidas a esta patologia jurídica, que é essa cobrança indevida, bitributação, que não tem menor sentido. E o que a proposta, o projeto, em resumo, propõe é transferir este domínio da União nessas áreas, repito, públicas, para municípios e estados, onde o controle social pode ser feito com muito mais efetividade, como as demais políticas públicas que foram, digamos assim, municipalizadas de forma concorrente aos municípios e estados, como fez a Constituição de 88. Então, resumo aí, não há risco nenhum, zero, de se privatizar praias, ou dunas, ou mangues, ou qualquer outra coisa. Deputado, só para sinalizar, nesse momento já temos aqui em tela a Basília Rodrigues, que agendou essa conversa com o senhor, também o Hotel Cury. Nosso tempo aqui é curto, por isso peço tanto aos nossos colegas quanto ao senhor a gentileza de perguntas e respostas mais objetivas para que a gente possa trazer outros elementos aqui nessa entrevista. Por favor, Basília. Obrigada, Carol. Georgia, apesar dessa avaliação de que há risco zero, o relator do caso lá no Senado Federal, o senador Flávio Bolsonaro, diante da forte repercussão, não pensa bem como o senhor, né? Tanto é que ele vai incluir no texto uma maneira mais clara de dizer que as praias não serão privatizadas. Do jeito que está, veja, o jeito que está o texto aprovado ali na Câmara dos Deputados causa mais do que uma dúvida, uma interpretação de que a iniciativa privada poderá dominar essas áreas de praias e privatizá-las, dificultando o acesso público, tão bem destacado pelo senhor. Então, eu queria que o senhor falasse, então, sobre estas mudanças que vão ser feitas no Senado, porque ainda que o senhor diga que há risco zero, não é esta percepção de especialistas do meio ambiente, de políticos, da população em geral, tanto é que está pressionando essa mudança no texto. Basília, eu acho que, eu repito, e é um questionamento sincero que eu faço, eu não sei de onde foi parida esta ideia de risco de privatização de praias. Veja bem, a legislação brasileira em relação a esses bens públicos está absolutamente consolidada, via de regra, e é uma legislação toda federal. A legislação que versa sobre meio ambiente no Brasil, até porque a competência até a Constituição era exclusiva da União, e depois da Constituição de 88, ela passou a ser concorrente aos estados e municípios, mas ela é centralmente toda ambiental, e essas áreas estão protegidas pela legislação atual. Além do que, no texto, se a gente pegar, são 3 parágrafos, e quem tiver o cuidado de observar o texto da lei... Ela está aqui, a gente está com ela aqui em mãos. É completamente amarrado no sentido de não permitir que bens públicos de uso comum, que é o caso de praias, porque não tem essa expressão praia, mas vamos enquadrar na coisa de praia, estejam protegidas. Quer dizer, não há nenhuma
o risco de a especulação tomar conta de áreas de praia. As praias, pelo menos as que eu conheço, e eu não conheço todas as praias, claro, evidente, ninguém conhece, mas as praias que eu conheço, todas elas não estão sob esse risco. Não existe esse risco. Mas alguém pode dizer o seguinte, Jordi, mas lá no interior da Amazônia, num braço do rio Tapajós, ou do Tocantins, ou do Amazonas, numa área inóspita, que não habitada, etc. e tal, alguém reconhece ou descobre uma praia e pode privatizar? Não, porque, quer dizer, na proposta da lei, não, porque essas áreas não habitadas está prevista que são mantidas sob o domínio da União. Alguém pode, numa área, fazer um resort privado hoje, no Lago Paranoá, pode pegar um resort e fazer um empreendimento privado? Pode até tentar, mas isso é ilegal na legislação de hoje. E será muito mais na legislação se o projeto for aprovado. Porque isso vai ficar sob controle muito mais próximo deste fenômeno que é do cidadão que vai contracenar com esse problema. Então, não há novidade, não há no texto. Aí um outro argumento que me chegou, mas tem um projeto, um PL, um projeto de lei que está tramitando, que foi de 2021, de não sei de quem, que fala que pode privar. Não, então não vão botar no colo desse projeto nosso, dessa PEC, o que está proposto ou intencionado num outro projeto qualquer. Então, quer dizer, virou uma esquizofrenia esse debate, de certa forma, porque está se reportando a coisas que não estão previstos na lei. Mas só para concluir, se o relator, eu nunca conversei, não conheço o senador Flávio Bolsonaro, se ele fizer um aperfeiçoamento para reforçar ainda, para deixar mais nítido isto que já está no abrigo da legislação, eu vou festejar e não tenho nada contra e apenas corroboro com essa ideia se isto acontecer. Claro. Deputado, desculpa interromper o senhor, nosso tempo é muito curto, queria fazer só uma última pergunta. O senhor não acha que houve um erro de comunicação por parte tanto de deputados quanto de senadores e até o governo entrou nessa depois de uma divulgação muito grande, de uma repercussão muito grande nas redes sociais, porque foi um tema que bombou nas redes sociais para depois ser desacelerado pelo Congresso Nacional. Queria uma avaliação bem rápida e sucinta do senhor com relação a isso, por gentileza. Olha, eu acho que é possível, sim, essa comunicação. Aliás, eu acho não, com certeza, Theo, eu acho que houve esse erro de comunicação, porque virou esse apelido de PEC das praias, da privatização das praias. A primeira vez que eu vi isso foi um vídeo de um surfista que me chegou nas redes sociais e, quando eu tomei a matéria, diz assim, de autoria do deputado Arnaldo Jordi, do Cidadania do Pará. Eu digo, opa, praia? Aí eu disse, peraí, eu imaginei a primeira ilação que eu fiz foi dizer, alguém fez uma modificação no projeto e incluiu alguma coisa. Foi a primeira coisa que me ocorreu. Mas eu fui ler o texto, realmente houve um erro de comunicação, porque, repito, literalmente, este projeto trata de um problema, de um fenômeno, de uma patologia jurídica, de uma legislação que sobrevive de forma estranha e démodé há quase 200 anos, que fala e o alvo é a bitributação e o domínio infértil, digamos assim, da união de um problema que já aconteceu, o que nós precisamos avançar para proteger exatamente o meio ambiente e as pessoas que estão sendo vítimas de bitributação nessas áreas. Daí você tem acompanhado essa repercussão com Luana Piovani, jogador Neymar, e todo esse tumulto nas redes sociais sobre o seu texto, porque são artistas pop e do nada estão sendo vinculados a um texto que o senhor apresentou há um bom tempo ali na Câmara dos Deputados. E outra coisa, né, deputado, o que não é dito é permitido. Se não tiver explícito no texto, leva sim a essa interpretação e há até grupos econômicos se organizando em torno disso.
que o senhor achou da repercussão? Olha, eu vi duas coisas que para mim são simbólicas dessa confusão, dessa barafunda toda que foi causada, provavelmente, por um erro de comunicação. Primeiro, o sujeito me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: deputado Jordi, isso é coisa, você é esquerdista mesmo, é comunista, é não sei o quê, e você não quer as Forças Armadas para proteger as nossas praias. A Marinha devia continuar protegendo as nossas praias, etc. e tal. Eu pacientemente respondi para dizer que não tinha nada a ver com a Marinha, isso não tem nada a ver com a Força Armada, nem com proteção de praias. E a outra foi esse debate que alcançou uma polêmica entre a Piovani e o Neymar sobre uma especulação sobre resort, que eu também até agora não entendi direito, isso não tem nada a ver com o projeto. Não há risco pelo texto, mesmo o texto original, do jeito que está, o risco de se privatizar, de se apropriar de bens públicos é zero, nenhuma possibilidade. Nós estamos debatendo isso na Câmara há 11 anos. Há 11 anos. Audiência pública, comissão especial, especialista, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil se manifestou e pactuamos esse texto como um texto razoável, bom. Ok, deputado. Tanto que foi aprovado com uma maioria folgada, sem nenhum tipo de aperto, de dificuldade. Então, veja bem, em nenhum momento, nesses 10 anos, 11 anos que o debate foi suscitado na Câmara, essa expressão praia foi usada, nem a favor, nem contra. Nunca houve essa polêmica. Deputado, Realmente é muito estranho. Então, pessoal, acabou, né, cara? Porque fica claro aí que não existe essa história de privatizar praia, nada. Isso vai ficar bem claro no texto ali, né? Você não vai deixar de acessar, a Marinha faz a proteção, isso não tem nada a ver. É só relação à bitributação. Acho que ficou claro aí. Tchau, tchau.